Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de ácidos e bases de Lewis e de Bronsted-Lowry, tudo bem? Então vamos lá, as reações e os seus mecanismos. Então, a gente pode encaixar aí as reações orgânicas em 4 categorias. Substituição, você tem uma espécie que vai substituir outra. Então, aqui a gente tem um haleto, né? E ele vai ser substituído por uma hidroxila, formando aí um álcool. Então, uma espécie substituindo outra. Adições. Então, você tem aqui, ó, uma dupla ligação. Então, essa dupla ligação, você pode adicionar espécies. Então, aqui nós vamos fazer, ó, adição de bromo. Então, uma dupla ligação vai passar para simples ligação e vai ter a adição aí de 2 bromos. As eliminações são reações também bastante importantes aí na química orgânica. Então, veja, aqui vai ocorrer a eliminação, ó, de HBr. Como vai quebrar aqui essa ligação, então vai haver a formação de uma ligação dupla. Então, está eliminando uma substância, tá? Rearranjo. Então, se você observar aqui, ó, nós temos carbono fazendo dupla ligação. Então, aqui, ó, são 2 hidrogênios, tá? E aqui tem um hidrogênio. São 6 carbonos nessa espécie, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que vai acontecer é só um rearranjo, ó. Esses grupos CH3, eles vão se deslocar aqui de lugar, tá? Para formar uma nova espécie. Mas isso só vai acontecer com o uso de um catalisador ácido. E você vai continuar tendo aí uma espécie com 6 carbonos. Essas reações químicas, elas acontecem normalmente com homólise, uma quebra de ligações aí homogênea, ou heterólise, tá? Então, ou vai formar ou vai quebrar ligações. Na homólise, o que acontece? Ó? O par de elétrons, ele vai ser distribuído igualmente entre as espécies, formando aí os radicais. Na heterólise, a ligação covalente vai ter aí o seu par de elétrons com destino diferente, vai ocorrer a formação de íons. Por quê? Essa ligação, ela deve ser polarizada. Então, a espécie mais eletronegativa vai receber o parzinho de elétrons. E a espécie menos eletronegativa vai perder o elétron. Então, para acontecer essa formação de íons aqui, é preciso energia para separar os íons que serão produzidos. E isso geralmente ocorre com a ajuda de uma molécula que tem um parzinho de elétrons não compartilhados. Então, veja aqui, ó, essa espécie Y, ela vai fazer uma ligação covalente com o A e o parzinho de elétrons de A, ele vai ficar com o B. Você veja que A e B já é polarizado, ó. A é positivo e o B é negativo. Então, essa espécie Y, como ela tem um par de elétrons disponível, ela vai atacar a espécie que tem uma carga parcial positiva, certo? Bom, reações ácido-base. Então, veja, muitas das reações que ocorrem na química orgânica são do tipo reações ácido-base ou envolve uma reação ácido-base em alguma etapa aí do processo. Tá? Essas reações, elas são muito importantes, elas são fundamentais porque permitem a utilização de setas curvas para representar o mecanismo dessas reações e representar a quebra e a formação de ligações que ocorrem à medida que as moléculas reagem. Então, por exemplo, no exemplo anterior, nós vimos que uma espécie Y, que tem um parzinho de elétrons, ela pode reagir com uma substância AB, sendo que o A ele tem uma carga parcial positiva e o B uma carga parcial negativa. Para a gente propor um mecanismo, nós podemos fazer assim, o parzinho de elétrons, ele vai atacar a espécie que tem a carga parcial positiva. E
a ligação covalente se rompe e os pares de elétrons irão para a espécie B. Então, você vai ter aqui uma nova formação de uma ligação covalente, sendo que esse A vai ficar com a carguinha positiva e a espécie B, como ela ficou com um parzinho de elétrons da ligação que se rompeu, ele vai ficar com a carguinha negativa, certo? Também permite examinar ideias importantes entre as estruturas das moléculas e suas reatividades. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição que tem uma aula só explicando a respeito disso, certo? Ainda nas reações ácido-base, então vamos fazer algumas definições importantes de ácidos e bases, principalmente de Lewis e Bronsted-Lowry. Então, vamos lá. Ácidos e bases de Lewis. Então, os ácidos de Lewis são receptores de pares de elétrons, tá? São substâncias deficientes em elétrons. Compostos com espécies que apresentam orbitais vazios, eles se comportam como ácidos de Lewis. Então, por exemplo, ó, BF3, AlCl3, o cloreto de zinco, tetracloreto de estanho. Então, se você pegar ó, a AlCl3, o alumínio aqui, ele tem 6 elétrons aqui na camada de valência. 2, 4, 6. Seguindo a regra do octeto, ele pode receber aí mais um parzinho de elétrons. Então, por isso que ele é muito utilizado em reações orgânicas, tá? Por ser um ácido de Lewis. Os aletos de alquila também. Por quê? Lembre-se, ó, que existe uma ligação polarizada, o carbono é positivo, o cloro é negativo. Então, o carbono, ele pode receber parzinho de elétrons e vai romper essa ligação aqui, certo? Os eletrófilos, ó, filos, amigo, elétron, então são aquelas substâncias que gostam de elétrons. Então, por exemplo, ó, o H+, ele é um eletrófilo, porque é uma espécie deficiente em elétron, certo? E as bases de Lewis são espécies doadoras de pares de elétrons. Então, elas têm pares de elétrons não compartilhados. Então, aqui, ó, NR3, esse R, ele pode ser hidrogênio ou pode ser uma cadeia carbônica, tá? Então, por que o nitrogênio tem um parzinho de elétrons livres? Ó, lembre-se, o nitrogênio, ele tem número atômico 7. Então, se você fizer a distribuição eletrônica, ó, vai dar 2, 2, 4, 7. Ó, na última camada, ele tem 5 elétrons. Então, quantas ligações ele pode fazer? 3 ligações, certo? Então, se a gente substituir aqui, ó, aquele R por hidrogênio, lembre-se que o hidrogênio tem um elétron só. Então, ele vai fazer uma ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui. Então, ele vai ter um parzinho de elétrons aí, que ele pode doar numa ligação química, certo? Ó, os compostos organometálicos também, ó, ele tem parzinho de elétrons aqui no carbono. Nucleófilos, ó, nucleofilos, amigos de núcleo. Por quê? Núcleo é uma espécie positiva. Então, os nucleófilos são atraídos por espécies positivas porque eles têm carga negativa, ele tem excesso de elétrons, elas são ricas em elétrons, tá? Pares de elétrons livres. Então, o NH3 é um exemplo aí de um nucleófilo, certo? Então, vamos lá. Na teoria ácido-base de Lewis, a atração de espécies com cargas opostas, ela é essencial para explicar a reatividade da substância. Então, você veja aqui, ó, o NH3 aqui, ele tem um parzinho de elétrons, tá? O HCl é uma espécie polarizada, ó. O hidrogênio é positivo, o cloro é negativo. Lembre-se lá da diferença de eletronegatividade entre as espécies, tá? Então, tá aqui, ó, para você lembrar. Então, aqui você tem H e aqui você tem Cl. Por isso que o Cl é negativo. O parzinho de elétrons vai atacar o H, que é positivo, já que o elétron é negativo. E vai formar essa espécie que é o NH4Cl, certo? Aqui, ó, temos outro exemplo, ó. O alumínio, que a gente já falou agora há pouco, que aqui no cloreto de alumínio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, aqui, ó, o parzinho de elétrons vai atacar o alumínio e vai formar aqui uma nova ligação, certo?
Então, qualquer átomo deficiente em elétrons, ele pode atuar como ácido de Lewis. Então, você tem aqui cloreto de alumínio, brometo de ferro, cloreto de zinco, trifluoreto de boro, certo? Então, vamos lá. Definição de Bronsted e Lowry. Ácido é uma substância capaz de ceder um próton, tá? Então, o próton é a espécie H+. E base é uma substância capaz de receber um próton. Então, você tem aqui, ó, um ácido, ele vai ter um hidrogênio ácido, tá? Que pode formar uma H+, e aqui você tem uma base. Então, essa substância, ela vai doar o próton. Quando esse hidrogênio sai, essa espécie A vai ficar com a carguinha negativa, certo? Porque você está rompendo aqui uma ligação e o elétron aqui vai ficar com essa espécie A. Então, vai formar o que a gente chama de base conjugada. Então, todo ácido tem a sua base conjugada. E essa base que vai receber esse hidrogênio, então você tem um parzinho de elétrons, ele vai fazer uma ligação aqui. Então, essa base vai formar o que nós chamamos de ácido conjugado. Então, todo ácido tem uma base conjugada e toda base tem um ácido conjugado. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!